Respostas de Sábado é uma série que eu faço aqui nesse canal, onde eu respondo alguns comentários que as pessoas deixam aqui pra mim, né? Então na semana passada foi lá o Respostas de Sábado, deixa eu verificar qual número foi, 154, esse é o número 155, então eu vou comentar os comentários que fizeram no vídeo anterior. Para quem está entrando aqui nesse canal e não conhece, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, 90, alguma coisa dos anos 90, lives com bate-papo, venda, compra de equipamento, opinião sincera, conhecendo esses equipamentos, tá? Tem interesse nessa geração? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Hoje aí com plano de fundo, o 850D com plaquinha pendrive. Não tem música aí hoje, tá? Então vamos lá. Lembrando que é por ordem aqui que me aparece no celular os comentários da semana passada. Então começando. O Edson Oliveira Freitas, né? Boa noite, César. São 4 átomos de hidrogênio para virar um de hélio. Só digo uma coisa, 1 hora esgota e acaba mesmo, e aí já era. Bom, ele está se referindo aí, a semana passada a gente estava comentando sobre que nem tudo trabalha de graça, né? Na verdade nada trabalha de graça. Então a gente estava comentando do sol, né? A energia solar é de graça. Não, porque o sol consome 2 átomos, não, são 4, né, de acordo com o nosso Edson, que não sei se está certo isso, mas 4 átomos de hidrogênio para virar um de hélio, né? Então é feita uma fusão nuclear lá no Sol, então ele não trabalha de graça. Uma hora ou outra acaba o hidrogênio e aí acabou. Então não é de graça, tá? Vamos lá, continuando. Ziroc 1982. No Far Cry 5 tem uma missão num hotel que tem gravadores de rolo nos quartos, claramente baseados no Akai M9. Muito legal. Encontrar itens assim, baseados em aparelhos reais, principalmente para quem conhece e curte. Também, é muito legal, eu já fiz vídeos em filme, já fiz vídeo, acho que deve ter no próprio Far Cry, se eu não me engano no Far Cry, eu fiz, tem um vídeo que eu deixei lá na semana passada, que eu mostro lá esse quarto aí no Far Cry, onde aparecem os decks de rolo. Então é interessante você, quando você está vendo um filme, assistindo sei lá, uma minissérie, qualquer coisa que você encontre, né, um equipamento desse, é bem interessante e eu gosto, né, de ir lá e pesquisar qual aparelho que qual não é, né. Tem um filme bem famoso aí que o pessoal achou se não me engano era um Marantz, alguma coisa assim, e estava me perguntando qual que é o modelo do Marantz, qual que é o modelo do Marantz. Então vamos lá. Amarildo Barreiro. Para saber o tipo de fita é só olhar atrás dela. As normais não tem nenhuma abertura. As cromo tem 2, uma de cada canto. E as de metal tem 4 aberturas, 2 em cada canto. E 2 mais pro meio da fita da parte de trás dela. Então ele tá dizendo aqui, ó, como saber exatamente, né, como uma fita é metal cromo, porque tem aberturas, provavelmente para ventilação lá da fita. Eu não sabia dessa história da abertura. Então ele está comentando aqui que provavelmente na semana passada a gente comentou alguma coisa sobre fita, tipo de fita, esse tipo de coisa. E aí ele está comentando que para descobrir são essas aberturas aí. Eu nunca percebi, vou começar a olhar lá nas fitas para ver se tem mesmo essas aberturas. Caio Machado. Opa, César, tudo jóia? Gostaria de saber quais, na sua opinião, seriam os melhores tape decks que em questão de estabilidade e precisão, um nacional importado. Primeiro, bom, vamos lá. Primeiro que nacional não existe, né? Não existe um tape feito pela Polivox, um tape feito pela Gradiente, com engenharia, né? Isso aqui é um Alpage, os gradientes são JVC, e os CCS são Kenwood, então é difícil. Mas, digamos assim, então vamos separar da seguinte maneira. Dos que foram produzidos no Brasil, por marcas nacionais, e os que foram produzidos lá fora. É meio difícil, sabe? Porque existe o tempo também, né? Muita gente considera o D2, né, um dos melhores tapes feitos no Brasil, né, o D2 C484 da Gradiente. Mas com o tempo eu tive problemas com o motor aí, né, então o motor dá problema, começa a flutuar e tudo mais. Cara, é difícil te dizer qual é o melhor, não sei te dizer, né. A única coisa que eu posso dizer é que talvez o internacional melhor, né, o melhor internacional seria o Nakamichi mesmo lá, o Dragon, que é o que o pessoal considera o melhor. Mas, e também daí muita gente vai falar assim, não, tem gente que vem aqui no meu canal, não, os Polivox são uma porcaria. Daí outras pessoas, não, os gradientes são uma porcaria. Não, esse é bom,
Daí outros veem, nossa, isso é ruim. Então vai depender muito da experiência de cada um que teve com os equipamentos, né? E cada equipamento pode ter apresentado algum tipo de problema para certas pessoas que não apresentou para outros problemas. Exemplo, por que o cara tem no pensamento dele que Polivox é ruim? Provavelmente ele teve alguma experiência ruim, né, com os Polivox. Então aí é por isso que ele acha que os Polivox são ruins, entendeu? Então é difícil. Deixa eu ver se esse Tecnis aqui não tá ligado. Não, acho que não. Que pena. Então vamos lá. Continuando, eu não tenho como te dizer, essa pergunta é bem complicada, eu não saberia te dizer. Difícil de você chegar e pá, esse é o melhor, né? Felipe, boa noite, amigo. Encontrei à venda na minha cidade um tape deck Gradiente S96, mas vi uma coisa peculiar nele. Ele tem o logo da Gradiente no lugar certo, mas depois do logo está escrito Garhard em vez de Gradiente. Sabendo que a Gradiente comprou a Garhard, tem a possibilidade de ter vendido esse tape assim? Me parece original, mas qual é a sua opinião? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, S96. Se fosse um CD 2.100, que é o S96, escrito Garhard, talvez até acreditaria que fosse Garhard, né? O que a gente teria que entender é o seguinte, será que a Gradiente lançou a linha System para exportar como Garhard? Porque normalmente a gente encontra alguma coisa escrito Garhard quando é feito pela Gradiente, e ela utilizou a marca Garhard, né, para introduzir os seus equipamentos no mundo, né? Então, digamos assim, óbvio que se você fosse introduzir um equipamento chamado Gradiente na Inglaterra, ia ser difícil, o pessoal ia desconfiar, de onde que é, é brasileiro, ixi, tal. Se ela introduzisse como Garhard, que é uma marca que já tinha renome lá na Inglaterra, na Europa, com certeza ela seria mais certo, né? Depois, com o tempo, talvez até ela introduzir. Não, por isso que ela pôs Gradiente Garhard. Porque as pessoas, pô, Garhard então é bom, vamos comprar. Mas o que é essa Gradiente? Aí começaria a pesquisar e talvez no futuro ela eliminasse a Garhard e ficasse só como Gradiente no mundo. Então, qual é a teoria? Esse S96 ele teria que ser um equipamento feito para ser vendido lá fora, né? Por estar com o nome Garhard. Só que eu não sei realmente se a linha System 96... a Gradiente teve a intenção de vender lá fora. Então pode ser uma mutretagem, alguém ter feito uma falsificação, digamos assim, ou pode ser um equipamento raro, difícil, que provavelmente a Gradiente tentou introduzir lá para fora e não sei, é difícil de dizer, teria que pegar o equipamento e verificar. Mas uma coisa eu posso dizer também, que existe muita falsificação. Outro dia vi um toca-discos aí sendo vendido por uma loja super considerada, o pessoal considera, nossa, tal. Só que esse vendedor ele não diz, não, isso aqui é original, isso aqui não é, pra gente saber se é original ou não. Então era um toca-discos com um selo Gradiente diferente, né? Então estava escrito lá Gradiente, mas não da maneira correta como a gente encontra nesse equipamento. Era uma plaquinha de metal. Pode ter sido colado pelo ex-dono, né? Ou até mesmo na loja. É que essa loja ela pega do jeito que pega e vende do jeito que tá, né? Não quer saber se é original, se tava assim, se não tava, se não quer saber, né? Eu já comentei num vídeo meu aí que eles estavam vendendo equipamento dizendo que era original com o botão trocado, né? Então, mas tudo bem, cada um, né? Por isso que eu sempre faço minhas lives aí, ó. Você que é comprador que tem que analisar lá, porque o vendedor não vai te dizer os defeitos, né? Que nem eu já sempre explico, que nem vendedor de carro, não vai te dizer, ó, aqui tem amassado, aqui tem massa, aqui não tem. Você que tem que estar com o olho crítico para ir lá olhar. Bom, então é difícil dizer isso daí. Pode ser uma coisa bem rara, como pode ser uma falsificação. Márcio Santos, das diferenças dos tapes 750D Polivox, vídeo no canal, da primeira versão com parafusos na bandeja cassete mais próximos, vi alguns tapes com parafusos tipo fenda e outros com parafusos lisos. Saíram nessas duas configurações mesmo? Olha, o que eu conheço, né, é aquele parafuso normal, né, que é lisinho e só tem aqueles risquinhos em volta para girar, para você tirar a tampa ou não. E existe sim um que tem a chave para você pôr, que é a fenda, né? Então sim, esse daí eu já vi, original, com chave, com um parafuso fenda para ser aberta a tampinha. Sim, já vi. Original, tanto o liso como o com fenda. Agora, o que a gente pode... é difícil da gente ter uma
como eu sempre falo, pô, é difícil você saber exatamente se é original ou não, né? Porque a pessoa pode ser trocado. Vamos lá, qual que é o jeito de se saber se é original ou não? É a procedência, né? Eu sempre comento, pô, a procedência é a parte mais importante, na minha opinião, dos equipamentos. Então, se eu compro um equipamento que tem alguma coisa diferente, eu vou perguntar, desde quando você tem? Quando que você comprou? Levou alguma vez para assistência? Por exemplo, pode ter sido trocado na assistência. Então, talvez esse tape com a da primeira versão com os parafusos mais juntos sejam todos com chave fenda. E aí, por algum motivo, alguém trocou e botou outro tipo de parafuso. Então, e também pode ser que na própria fábrica a Polivox, né, enfiava qualquer coisa lá para poder vender, né? Então, é bem difícil você ter uma certeza, né? Outro dia mesmo eu estava olhando a reportagem da linha System One na Som 3 número 1. A gente vê que no Polivox, né, no 750D, o Dolby System está aqui. Mas lá na foto, quando é o lançamento do 750D, o Dolby System está aqui embaixo, né? Então, são coisas que é complicado, né? A gente percebe que era muito artesanal os equipamentos que eram feitos, né? José Carlos Marques Júnior Marques. O tape é um Revox A77 e ao lado é um multímetro profissional HP. E o que me parece? Ah, sim, ele está falando do que a gente encontrou lá nos videogames, né? A gente encontrou alguns tapes lá, eu mostrei no vídeo da semana passada, e realmente parece mesmo um Revox, né? Não sei exatamente qual modelo, mas parece sim um Revox. As outras peças eu não identifiquei, mas ele conseguiu identificar lá mais um equipamento, dizendo que é um multímetro profissional HP. Vou pesquisar para ver se realmente parece um multímetro, né? Sueli Leal. Se não me engano, o tape do jogo é um Revox. Sim, é um Revox mesmo. É isso mesmo, tá na cara. Quando você olha, a primeira vez que eu vi o jogo, que eu entrei lá, eu falei, pô, é um Revox. Né? Você se bate na hora e já vê que é um Revox. Revox Iveson Araújo, Revox A77MK3, sem chave Power Select. Lâmpada piloto e jacks de fone e microfone no meio do painel. É isso aí. É esse mesmo que dá a impressão que quando a Rockstar lá, né, fez montou lá o videogame, fez a grafia do videogame, ela usou como base esse equipamento aí mesmo, né? Um Revox. Selfinger Brasil. Legal terminar com os games. Eu, com 58 anos, tive Atari, Mega Drive, Sega CD, Master System, Super Nintendo, Super NES, Nintendo 64, GameCube, Saturn, Game Boy Color, Game Gear, PlayStation 1. Depois disso tudo, fechei a assistência técnica e os games que tinha. Sobrou uma pilha de equipamentos e joguei no lixo. Que arrependimento. Pois é, eu também, né? Eu já comentei que eu vendi meu Nintendinho por R$500. Vale R$5.000 o Nintendinho hoje. Eu tinha um Nintendinho americano na caixa, com 2 controles, Super Mario 3 e tal, e vendi por 500. Putz, né? Me arrependo, podia ter guardado. Então, a partir do PlayStation 2, eu guardei todos os videogames. E ganhei um PlayStation 1 aí do meu amigo Eduardo. Obrigado, valeu, Eduardo. E ainda vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas, infelizmente, vendi o meu Super Nintendo, vendi novo na verdade, pra você ter uma ideia, meu Super Nintendo eu troquei por 2 fitas novas de 64, porque eu tinha comprado no 64 e troquei o videogame antigo. Que cagada, devia ter guardado todos eles, né? Pra fazer todos os Nintendinho. Putz, nem quero pensar. Vamos lá. Esse tape pra mim está parecendo um TIAC. Não conheço nenhum TIAC que o Edson Oliveira Freitas está falando. Não conheço nenhum TIAC não que apareça aquele equipamento lá. Caio Machado, mais uma pergunta. Sei que é meio polêmica. É difícil de responder, mas enfim. César, a indústria brasileira passou por momentos... esse aqui eu vi essa pergunta que eu vou deixar pro final. Vamos ver. Amigo, tenho vários equipamentos antigos para vender. Raridade, pode entrar em contato comigo. Puxa, eu não tenho teu contato, eu passei o meu aqui, né? Então você, se puder entrar em contato lá, eu posso ter interesse nos teus equipamentos, tá? Marcelo Lourenço mandou aqui um link, vou olhar, valeu, obrigado. O Elias Carvalho, sim, porque eu mostrei os videogames lá, né, no vídeo passado, ele tá me perguntando qual é o meu ID, e eu já respondi aqui para ele qual é o meu ID, só que a gente se desencontrou bastante lá
lá no jogo, porque na verdade sim, né, cara, eu entro, vou ser bem sincero, eu entro e não posso ficar fazendo missão muito comprida, sabe? Porque eu entro lá, faço algumas coisas rápidas, de repente vem aqui o furacão, sabe que você me entende, e manda desligar e tem que desligar. Então daí não adianta, imagina se eu tô no meio de uma missão com 10 jogadores, e aí o troço vem aqui e desliga. E eu tenho que desligar no meio e todo mundo cai lá por causa que eu tava no meio e tive que desligar. Então, putz, então eu tenho que jogar meio que sozinho mesmo, porque de uma hora para outra tem que desligar e chega. Você entendeu? Peço desculpas lá por... A gente se encontrou lá um pouco, mas peço desculpas. Bom, então é isso. Faltou só aqui a última pergunta. Vamos lá. Caio Machado. Mais uma pergunta. Sei que é muito meio polêmica. É difícil de responder, mas enfim. César, a indústria brasileira passou por momentos muito bons na década de 60 até meados para o final dos anos 80, por conta da restrição do mercado. Algo que impactou negativa e positivamente em vários setores da indústria brasileira. Portanto, você acha que se o país se propusesse a diminuir impostos e outras taxas para empresas brasileiras e as internacionais que possuem filiais aqui, igual a Philips, naqueles tempos, teria o mesmo efeito de incentivo às indústrias do país? Ou o mercado continuaria o mesmo, porém mais caro, considerando que indústrias nacionais seriam incentivadas sem taxação de impostos? Lembrando que é um cenário hipotético, apenas para exercício da imaginação, e não estou dizendo que impostos são maravilhosos. Não, tudo bem, entendi. Então o que ele quis dizer, né? Que lá nos anos 70 a gente teve Polivox, teve Signos, teve várias marcas internacionais que fizeram equipamentos aqui, como Technics National, como, sei lá, Sony também produziu vários equipamentos. Então a gente teve esse boom, né, da tecnologia nacional. Tecnologia nada, né, da montagem de equipamentos nacional dos anos 70 e anos 80. E ele está perguntando, se fizesse a mesma coisa hoje, talvez voltasse, né, aquele foco. A gente tem que entender que a gente está em cenários diferentes, né? Anos 70, anos 80, demorava um pouco para a tecnologia que estava lá fora chegar aqui, né? Você sabe que o japonês, já contei essa história aqui, o cara da Sony, ele comprava os tape alemão, fazia a tecnologia reversa dos tape alemão, via os problemas, né, dos tapes e a Sony montava tapes em cima daqueles projetos com melhorias. Então isso se fazia lá. Então você veja, a tecnologia demorava, né? Você tinha que comprar um equipamento para vir aqui para poder analisar. Hoje a internet está aí, você vai lá, monta, faz, tem projetos e tudo mais. Então, e lá na época, né? Qual que era a concorrência? A concorrência era o Japão que fazia os equipamentos. Hoje qual que é? A China. Só que a China a gente tem um outro problema, né? Qual é? A mão de obra. Então, digamos assim, para você concorrer hoje em fabricar produtos, né, para concorrer com o chinês, no caso, a gente teria que ter uma mão de obra também barata, né? E qual é o único jeito de você ter uma mão de obra barata? Lá eles dizem que lá não tem escravidão. Aqui, se tem alguma coisa ligada à escravidão, os caras já vão lá e escracham a empresa, né? E não, mas o chinês não tem escravidão. Bom, não sei como que eles conseguem ter uma mão de obra tão barata, a gente não sabe. Mas o que teria que fazer aqui também seria baratear a mão de obra. E só tem um jeito de baratear a mão de obra. Qual que é? É tirar imposto também, cara, né? Não queria falar sobre política, né? Mas, pô, FGTS, né, cara? Tipo, cara, quem pior para administrar um dinheiro seu do que o governo, do que o Estado, né? Não vou falar nada, né? Para onde foi o FGTS? Foi para onde? Pergunto. Quem que gastou teus lucros enquanto você está recebendo centavos de juros aí do teu FGTS, o Maduro ficou com o resto, né? Então, cara, é difícil falar, né, isso porque espanta muitas pessoas, as pessoas não entendem, né? Então é mais fácil você dar o dinheiro na mão do cidadão, cara. Corta essa história de FGTS, corta tudo e eles falam muito isso, né? Não, do setor produtivo, da proletariado, não sei o que, o patrão tinha que pegar e pagar pro funcionário, o funcionário ter todo o dinheiro e ele administrar todo o seu dinheiro, né? Não ter essa porcaria de ter que ficar passando pro Estado para ele administrar, depois gastar o dinheiro com besteira lá com o Maduro. Bom, então são vários fatores, né? Então, além, o incentivo nos anos 70 para a indústria nacional era meio fácil, né? Você simplesmente incentivava para produzir, dava os recursos e tudo mais, porque se você
quisesse trazer de fora, ia demorar, complicado, chato, não ia ser complicado. Hoje não. Hoje, para você trazer de fora, em 2 minutos. Os caras vêm aqui, o chinês vende máquina aqui pro pessoal produzir aqui no Brasil. Se der um problema, em 2 dias os caras estão aqui de novo e estão resolvendo os problemas, né? Nos anos 70, o cara tinha que vir, sei lá, ficava 1 ano a máquina parada até resolver os problemas. Então, esse tipo de coisa é complicado hoje, né? Não é a mesma situação. Mas o que a gente poderia tentar fazer é justamente isso que se falou, né? Tirar imposto, né? A gente tentar fazer com que a indústria nacional competisse com o chinês. E para competir com o chinês, a gente teria que diminuir o Estado, né? Diminuir o Estado, diminuir a porcentagem que o Estado fica, né? Do nosso suor, do nosso trabalho, do trabalho do empresário. Teria que diminuir isso. Ficar mais com o empresário. E ele, né? Ter chances, digamos assim, de investir. Então, digamos assim, o cara, não, beleza, tô fazendo aqui, tô ganhando dinheiro aqui, vamos investir aqui, vamos ganhar mais dinheiro aqui. Hoje é diferente. Pô, o cara vem aqui, quer ganhar dinheiro, o Estado pega metade. O trabalhador cheio de biriri bororó, né? Do contrário dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos os caras trabalham e ganham por hora, ganham bem e tal. Mas aqui não, né? Tem cheio de, se acontecer isso, tô ferrado. Se acontecer aquilo, tô ferrado. Então ninguém quer investir, né? Não vai ter como. Então seria uma discussão bem longa, bem complexa para tentar solucionar os problemas. E aí, não adianta nada eu ficar aqui num monólogo, né, falando o que eu acho que deve ser feito, sem ter uma posição contrária, né? Então, se alguém vem aqui, se eu estou conversando de frente, né, com alguém, e alguém fala assim, não, imposto é bom, nós temos que engordar o Estado, para o Estado investir, aí a gente tem que ter outro ponto de vista, outra visão, né, para a gente poder discutir, tentar achar um ponto comum. Mas, para mim, cara, é difícil. Voltar com a indústria nacional do jeito que era nos anos 70 é impossível hoje em dia, na minha opinião. E a previsão é que não vai dar certo, não tem como, esqueça, né? E um fator que eu esqueci de comentar, que é o que... como é que eu vou falar isso? O povo aceita qualquer coisa, né, cara? Então, tipo, por que a Polivox a gente brigava uma com a outra? Porque o povo não. Agora nós queremos tape metal. Pô, a Polivox vai lá e faz. Agora a Gradiente tinha que ir lá e fazer. A C7 tinha que fazer. Agora nós queremos com a tecnologia de CD. Então nós queremos. Pô, então vai lá, a Sony faz, a Signos faz, tal. Hoje não, né, cara? Hoje os caras aceitam qualquer coisa, compram aí, desperdiça, joga fora, usa meia hora, joga fora. Então fica bem complicado. É isso aí, chega. Isso aí eu já falei demais e eu acho que daria para falar um pouco mais, mas teria que ter, como disse, um contraponto, né? Para a gente poder evoluir na discussão, eu precisaria escutar outras pessoas tendo outras ideias. Bom, é isso aí. Faça sua pergunta nesse vídeo que semana que vem eu respondo. E continue aí curtindo o canal, assista, se inscreva, deixa o like para ajudar. É isso aí, chega, valeu, tchau.